Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Estamos aqui na nossa terceira aula, continuação direta da antiga aula, né, de lei de introdução. Então vamos falar sobre a segunda parte da lei de introdução às normas de direito brasileiro. O conjunto de normas da aula 3, o conjunto de artigos, vai se referir ao direito internacional privado e direito internacional público dentro do Brasil, né? Como o Brasil exterioriza suas relações jurídicas através de seus advogados, através de seus juízes, através de diplomatas. Eu espero que a aula seja satisfatória para os interesses de vocês. E novamente, aquela mesma história, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma coisa a pontuar, deixa nos comentários, tá bom? Vamos lá, boa aula, bora lá. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, falando sobre a lei de territorialidade e a extraterritorialidade. Esse conjunto de conceitos, eles estão contidos desde o artigo 7 da lei de introdução até mais ou menos o artigo 12, o artigo 10. E são conceitos relativos a direito internacional público e privado. Vamos lá. Diz o artigo 7. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. O que o artigo 7 quer dizer é o seguinte: se fulano é brasileiro e resolve mudar de país, por exemplo, México, fulano brasileiro vai morar no México. Se fulano está domiciliado no México, ou seja, possui residência, possui casa, possui vida civil no México, fulano está sujeito à legislação do México sobre começo e fim da personalidade, sobre nome, a capacidade e os direitos de família do México, não do Brasil. Claro, existem exceções, mas a princípio é isso. E moçada, o artigo 7 é um artigo muito importante. Ele geralmente cai em bastantes concursos. Já caiu na prova da ordem. Mas eu não vou fazer um estudo aprofundado aqui, porque o objetivo do vídeo é dar uma explicação geral a respeito dos artigos. Mas, a título de curiosidade, o artigo 7 possui ao todo 8 parágrafos. Dos 8 parágrafos, eu diria que os importantes para concurso é o primeiro parágrafo, o quarto parágrafo e também o oitavo parágrafo. Só passando por cima. Parágrafo 1 do artigo 7. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto às formas de impedimentos para a consumação do casamento e as formalidades da celebração. Ou seja, dois estrangeiros celebram casamento aqui no Brasil. Dois estrangeiros estão domiciliados aqui no Brasil. Eles vão ter que atender à regra brasileira. A lei brasileira, em relação ao casamento deles, vai ditar algumas diretrizes. Só que, novamente, não é uma coisa geral. A lei brasileira só vai incidir quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Somente nesses dois aspectos que a lei brasileira vai determinar. Só que, novamente, não é uma regra universal, que é assim e assado. Tem exceções. Mas tudo bem. Continuando. Parágrafo 4. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes, os casados, domicílio. O que esse parágrafo quer dizer? Se fulanos possuírem bens no Brasil, porém, se fulanos estrangeiros estiverem domiciliados no Chile, por exemplo, esses bens vão ter que atender à regra do Chile. Apesar dos bens estarem situados no Brasil, vão ter que atender às regras, às legislações do Chile. E, gente, no caso é isso, o artigo 7, tá? Eu vou dar prosseguimento aqui, né, pra gente
não deixar a aula somente no artigo 7. Então vamos lá, tá? Moçada, continuando a ideia de direito internacional público e privado. Dentro da ideia de direito internacional, a gente tem o que chamamos de direito obrigacional estrangeiro e também a sucessão por morte estrangeira. A ideia principal é a seguinte, novamente, se fulano apresentar domicílio em outro país, se fulano morar em outro país, fulano vai ter que atender à legislação do outro país. Ele vai ter que seguir a legislação do país em que ele está morando. E nessa ideia se enquadra tanto o artigo 9 quanto o artigo 10 da Lei de Introdução. Diz o artigo 9: para qualificar e reger as obrigações jurídicas, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Ou seja, você, fulano, vai constituir uma obrigação, por exemplo, um contrato com fulana. Mas fulano e fulana constituem essa obrigação nos Estados Unidos. Essas obrigações, que é matéria de direito civil, é a coisa mais pra frente que a gente vai falar, as obrigações são regidas pela lei dos Estados Unidos nesse contexto. Porque, diz o artigo 9, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem as obrigações. Façam exercícios relativos ao tema. Geralmente, as provas e os concursos públicos brincam com a ideia da localidade. A obrigação se constituiu em tal lugar, mas fulano é do México e fulano é da Noruega. A obrigação vai seguir as regras de qual país? Da Noruega, do México ou de tal lugar? Do tal lugar. Porque as obrigações seguem as regras dos lugares em que elas foram constituídas. E tudo bem, gente. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido. O que acontece? Se a pessoa, por exemplo, mora na Inglaterra, a pessoa é domiciliada na Inglaterra, porém morreu no Brasil, deixando bens no Brasil, esses bens que se encontram no Brasil vão seguir as regras de sucessão por morte da Inglaterra. Porque, regra geral, a pessoa domiciliada atende às regras do país em que o seu domicílio se encontra. Sempre remetam a essa ideia. Onde a pessoa é domiciliada. Estando de acordo onde se encontra o domicílio, você achando, você vai ter que adotar as regras, os direitos que o domicílio está, no país em que o domicílio está. Isso vale para sucessão por morte, isso vale para direito das obrigações, vale relativamente para a ideia de casamento, vale para os direitos da personalidade, que novamente é matéria de coisa de mais para frente do curso, né? E moçada, vamos lá. Ainda seguindo nessa ideia de direito internacional, vamos falar sobre as sociedades e as fundações estrangeiras e também as sociedades e fundações nacional. Formação de sociedades e fundações sob a ótica do direito internacional. Isso é o que está contido na ideia do artigo 11 da Lei de Introdução. Gente, antes de tudo, uma sociedade e uma fundação são organizações coletivas, organizações que têm determinada finalidade. Para as sociedades geralmente vendem um serviço, prestam serviços, geralmente para fins econômicos. E para uma sociedade se formar, para uma fundação ser criada, ela precisa ter o que a gente chama de ato de constituição. O ato de constituição, geralmente, é o estatuto da sociedade ou o estatuto da fundação. São documentos que vão estabelecer direitos, obrigações e documentos que vão estabelecer os parâmetros de criação de uma sociedade e de uma fundação. Dito isso, e se a sociedade e a fundação for de outro país e querer atuar no Brasil, por exemplo? Diz o artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo
como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Vamos por exemplo, Google. Google é uma empresa que se enquadra, creio eu, no conceito de sociedade. A Google foi criada nos Estados Unidos, certo? O ato de constituição da Google se deu nos Estados Unidos. Mas temos filiais da Google aqui no Brasil. Nesse sentido, é, a sociedade Google vai atender às regras dos Estados Unidos e não do Brasil, porque é onde a Google está domiciliada. O CNPJ, a pessoa jurídica da Google, foi criada nos Estados Unidos. Claro que a Google vai ter que, por exemplo, atender à legislação brasileira, mas isso é de forma relativa, sabe? Por isso que o artigo 11 é referente a direito internacional. Vamos continuar a leitura para exemplificar melhor. Parágrafo 1. Não poderão, entretanto, no Brasil, ter filiais, agências ou estabelecimentos antes de terem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro. Exatamente nessa ideia da Google que eu disse. A Google responde pela legislação legal dos Estados Unidos da América. Porém, para entrar no Brasil, a Google teve que se enquadrar na legislação brasileira. Um outro exemplo, toda essa treta do Twitter. Eu me recuso a chamar o Twitter de X. Não faz sentido. Gente, como vocês sabem, o Twitter foi proibido no Brasil recentemente. E por que foi proibido? Porque os atos constitutivos do Twitter, do Elon Musk, não estavam se enquadrando na legislação brasileira. E no dia de ontem, no dia de 8 de outubro de 2024, o Twitter voltou a ter vigência no país. E por quê? Porque agora o Elon Musk está seguindo a legislação brasileira. Porque agora os atos constitutivos do Twitter estão seguindo os parâmetros da lei brasileira. E é nisso que entra o parágrafo 1º, né? Parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham constituído. E, moçada, tudo bem. É muito importante a gente destacar a seguinte ideia. O artigo 12 até o artigo 15 da Lei de Introdução diz respeito, fala sobre os assuntos de direito processual civil e também direito internacional privado e público. Por quê? Vamos lá. O artigo 12, por exemplo, fala o seguinte: é competente a autoridade judiciária brasileira em caso de quando for o réu domiciliado no Brasil ou quando aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Por exemplo, réu estrangeiro. Réu é da Argentina. A pessoa que está sendo intimada pela justiça brasileira é da Argentina. Ela vai ter que atender à legislação do Brasil? Sim. Sim, terá. Por quê? Porque ela é domiciliada no Brasil. Toda essa ideia do domicílio é o que rege a maior parte dos artigos da lei de introdução. Fulano é domiciliado no Brasil, então, via de regra, ele vai ter que obedecer à lei brasileira. Simples assim. Continuando. Parágrafo 1. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. O que você entende por conta disso? É o juiz brasileiro, o ministro brasileiro que vai buscar entender das situações relativas aos imóveis situados no Brasil, porque assim é de sua competência. E beleza, gente, chegando quase no final da aula, né? O artigo 13 e o artigo 14 da Lei de Introdução dizem respeito a ônus da prova estrangeiro. Calma, calma, muita calma, vamos explicar o que é isso. Primeiro de tudo, qual é o conceito, qual é a definição de ônus da prova? Ônus da prova é a responsabilidade de uma parte em um processo judicial de apresentar provas que sustentem as suas alegações.
Então, dentro dessa ótica, o direito brasileiro entende que aquele que alega algo deve provar esse algo. Mas e se for um ônus da prova estrangeiro, oriundo de outro país? O que acontece? Diz o artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Ou seja, o ônus da prova se sustenta pelo que é estabelecido dentro da legislação estrangeira do país em que a prova foi produzida. Vamos lá, outro exemplo. Eu gosto muito do México, então por isso falando do México. Fulano é do México e fulano quer entrar com a ação no Brasil. Mas para essa prova ser sustentada, para essa ação ser sustentada, fulano no México tem que produzir ônus da prova mexicano. É mais ou menos isso. É claro que a aplicação desse artigo é um pouco mais elaborada na prática, né? Mas de forma geral é isso. E o artigo 14 complementa a ideia do artigo 13. O artigo 14 preceitua aqui: não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca, por exemplo, advogado estrangeiro é quem invoca a lei estrangeira, de quem invoca a prova do texto e da vigência. Ou seja, se o Brasil não, ou seja, se a autoridade judiciária não entender o que está sendo dito, cabe a, por exemplo, o advogado estrangeiro apresentar novas provas, apresentar uma justificativa mais condizente com o entendimento brasileiro. E todos esses, ambos os artigos dizem respeito ao artigo 13 e o artigo 14, tá? E é isso. O artigo 13 e o artigo 14 dizem respeito ao ônus da prova, a alegação que você deve sustentar. Vamos prosseguir. Moçada, vamos lá. Vamos falar sobre a aplicação de sentenças estrangeiras no Brasil. Para uma sentença estrangeira ser aceita no ordenamento jurídico brasileiro, ela precisa atender 5 requisitos. Diz o artigo 15: será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Primeiro requisito: haver sido a sentença estrangeira proferida por juiz competente. Segundo requisito: terem sido as partes do processo citadas devidamente, ou haver-se legalmente verificado a revelia, haver-se legalmente verificado o conflito jurisdicional que está sendo demandado, que está sendo exposto na sentença estrangeira. Terceiro requisito: ter passado em julgado a sentença estrangeira e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Ou seja, para uma lei, para uma aplicação, ou seja, para uma sentença estrangeira ser incorporada no ordenamento jurídico, ela precisa ter todos os requisitos e formalidades legais necessárias para tal. Quarto requisito: a sentença estrangeira deve estar traduzida por intérprete autorizado. Por exemplo, sentença estrangeira, por exemplo, uma sentença dada a um brasileiro situado na França. Para essa sentença estrangeira ser aceita no Brasil, essa sentença francesa tem que ser traduzida por intérprete autorizado. E o último requisito a sentença tem que ser homologada, autorizada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Gente, é de competência do Supremo Tribunal de Justiça julgar procedente ou improcedente sentença estrangeira, tá bom? Não é de Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal de Justiça. O STJ. E tudo bem. Temos o artigo 16 e o artigo 17. Quando, nos termos dos artigos precedentes, o artigo 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira,
ter-se-á em vista a disposição da lei estrangeira, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Algo bem simples, né? Acho que não preciso ficar só falando. O artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes brasileiros. E, gente, essa ideia de bons costumes é muito relativo. O que é o bom costume brasileiro vai depender do caso concreto, vai depender da análise que será feita pelo juiz, pelo promotor de justiça, pelo defensor público, vai depender muito. E moçada, vamos supor a seguinte situação: você, brasileiro, que mora na Espanha, que tem domicílio na Espanha, quer se casar com brasileira, que também é domiciliada na Espanha. Porém, vocês não querem casar sob a ótica da lei espanhola, mas vocês querem se casar de acordo com a lei brasileira. Como vocês vão recorrer? Primeiro de tudo, quem vai guiar esse casamento e os demais atos da vida matrimonial é o diplomata. Você, brasileiro e brasileira, ambos casal, que se encontram em outro país, tem que se casar perante o diplomata, a autoridade consular brasileira. O diplomata, para quem não sabe, é o funcionário público do Brasil que trabalha em prol dos interesses do Brasil em outro país, que está num consulado a serviço do Brasil. E dentre as funções do diplomata, do cônsule, o que temos aqui? O artigo 18 fala o seguinte: tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento. É uma afirmação aqui. Afirma-se que o diplomata está autorizado a celebrar o casamento. Está também o diplomata autorizado a celebrar os mais atos de registro civil e de tabelionato do casal. Por exemplo, o casal teve filho. Quem vai fazer o registro de nascimento do filho, que é brasileiro, no território espanhol? O diplomata. Existem outros artigos e outras ideias presentes sobre a celebração de casamento, mas eu vou seguir para o último artigo, finalmente para o artigo 19 da lei de introdução. Moçada, vamos lá, vamos compreender essa ideia final. E rapaziada, vamos lá, acabando essa lei gigante. O artigo 19 diz respeito à validade dos atos proferidos por um cônsule brasileiro. O cônsule, o diplomata, tem validade nos seus atos? Sim. O cônsule, o diplomata, pode deferir a validade de um casamento, pode realizar registro de nascimento de um filho, pode realizar registro de óbito de um filho, né? Novamente. E tudo isso está amparado pelo artigo 19 da Lei de Introdução. Diz o artigo 19: reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros, na vigência do Decreto-Lei número 4657, de 4 de setembro de 1942. O artigo 19 é uma formalidade. O artigo 19 torna válido todos os atos proferidos por um diplomata, por um cônsule brasileiro. Não tem mais o que falar. Da lei de introdução, isso é o que mais importa para concurso. Gente, deem um enfoque muito grande para direito internacional público e privado. Todas essas histórias de direito obrigacional estrangeiro, sentença estrangeira, casamentos celebrados no exterior e também uma coisa muito legal que geralmente cai é direito obrigacional estrangeiro. Obrigação constituída no exterior, obrigação constituída na Rússia, mas cada um dos contratantes estão em uma localidade diferente do mundo. Essa obrigação vai se reger por qual tipo de lei? A lei russa. A obrigação foi constituída na Rússia, vai ser validada
direito de acordo com os direitos de obrigação da Rússia. É isso. Fiquem atentos, tá? Sobre o que cai, sobre o que não cai. Espero que essa aula tenha sido satisfatória para vocês. Nos vemos daqui a algumas semanas, porque eu vou entrar em semana de provas, então não vou postar vídeo semana que vem. Vamos falar sobre direitos da personalidade, capacidade civil, que é uma matéria que particularmente eu gosto muito. Vamos lá, tá? Obrigado aí pela presença. Vambora, vambora. É nóis.